Você toca numa coisa que, assim, para mim é muito importante quando a gente, em políticas públicas, quando a gente vai discutir os projetos de lei. A gente vê que cada hora, né, um projeto de lei, né, e as pessoas elas acabam fazendo os projetos de lei, fica ali no papel e nada acontece na vida das pessoas. E eu sinto que você tem essa preocupação, né, cada projeto de lei que você se dedica e que é aprovado, você faz com que ele saia do papel. Como que você enxerga esse cenário, né, dessas porque, criar eu falo que o papel aceita tudo, né, Tudo. e a gente precisa fazer com que saia do papel e aconteça de fato, né. Eu acho que assim, em primeiro lugar, quando a gente conseguiu constituir esses grupos de trabalho que tinha iniciativa privada, setor produtivo, você tinha o governo, você tinha os deputados, as associações, os pacientes, as famílias. É um ambiente onde você consegue discutir as coisas e propor com mais efetividade. Então, ora, eu vou fazer uma lei que eu não estou dialogando com o governo como que ela vai ser regulamentada, como que ela vai ser aplicada. Eu não estou dialogando com o paciente se isso atende ele plenamente, quais são os gargalos para que isso aconteça. Os profissionais, eles que estão lá na frente no hospital atendendo, que às vezes estão sentindo falta de coisas básicas, aí você começa a pensar numa coisa muito complexa. Então a nossa ideia foi tentar gerar esse debate para quando a gente conseguisse aprovar uma lei ou um projeto, a gente tivesse mais efetividade na regulamentação. Porque, Uhum, ora, se o governo participou da formação daquilo, como pode esse mesmo governo depois não trabalhar para fazer aquela política pública sair do papel e se tornar uma ação prática? uhum, Existe um interesse político, né? Então a gente já começa o trabalho por aí. Então a gente focou muito nisso, até para poder tentar fazer com que aconteça de fato. Porque lei, gente, a gente tem muita lei. Olha, uhum, acho que não tem nenhum país no mundo que tem tanta lei quanto o uhum, Brasil. Não sei, não uhum, parei para olhar, mas provavelmente sim. Muitas são muito importantes. Mas é importante a gente entender que elas têm que ser efetivas, né? sim, Elas têm que sim, acontecer, porque senão a gente uhum, cria uma expectativa enorme nas pessoas e essa expectativa se frustra e aí é ruim para todo mundo, né? uhum. E como entrou na sua agenda, né, e na sua pauta aí diária, o autismo, a pessoa com deficiência, como que chegou, né, esse tema? Bom, eh, o autismo, eu vi um trabalho que era feito na Câmara, né? Eu via que alguns deputados se mobilizavam e tal, mas ninguém fazia uma coisa voltada para a pauta, assim, dando energia mesmo. Uhum, E aí muitas pessoas começaram a me sugerir, né, abraçar essa pauta. Falei, eu vou abraçar. E aí você começa a conhecer as pessoas, as famílias. Aí tudo muda, né? Porque eu, particularmente, adoro visitar instituições, conhecer as pessoas, ver de perto ali o que a gente pode fazer para ajudar, né? É um trabalho que é meio que uma vocação, acho que a gente tem, né? Eu pelo menos sinto dessa forma. Então, para mim, o autismo foi meio que assim, foi acontecendo, sabe? Uma coisa uhum, meio que natural. A pauta do enfrentamento ao câncer já foi mais porque, no primeiro momento, a gente tinha uma candidata no nosso partido, que era candidata a deputada distrital, que tinha câncer metastático. uhum, E quando a gente chegou na campanha e tal, e passou, logo depois ela faleceu. E ela tinha um grande objetivo que era trabalhar pela causa do câncer. uhum, E eu fiquei com isso na cabeça. Tinha um outro candidato que falava sobre essa pauta. Chamei ele e falei: olha, procura o pessoal lá, vamos reunir todo mundo, vamos fazer um trabalho para seguir esse legado que eu acho que ela gostaria de fazer e eu acho que é importante. aham, Então é isso, que é a Dani Catunda, posso até falar o nome dela aham, aqui, aham, né, que era uma pessoa maravilhosa, que nos deixa muita saudade. uhum. E E as mães atípicas? Porque eu tenho visto, né, esse trabalho que vocês têm feito, né, eu fico, assim, encantada, né, e ver que você começou a liderar isso e você está criando um modelo, um formato, eu não sei que nome a gente dá isso, que pode ser um modelo para o país,
né. Então, esse projeto das mães atípicas, que é esse, né, cuidando de quem cuida, eu acho tão maravilhoso, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque eu vejo isso como algo que tem que ser replicado no país inteiro. Cuidando de quem cuida é talvez o projeto mais especial do nosso mandato. Tem muitos, mas esse é um projeto muito especial e eu tenho que falar isso aqui publicamente, porque a gente começou a fazer esse trabalho com as pessoas com autismo, com síndrome de Down, na valorização da vida, quando a gente fala depressão, ansiedade, a gente viu que em algum momento as pautas se encontravam, principalmente no que se referia ao cuidado com as mães, Uhum, com as pessoas que ficavam ali responsáveis por cuidar das crianças. Em alguns momentos a gente ouviu relatos assim, muito chocantes, né? Viu pessoas que falavam, olha, tem 3 anos que eu não pinto a minha unha, eu nem parei de pensar nisso, que eu tô tão aqui atarefado, com tanta coisa para resolver, tanto problema e tal, e você via que a pessoa estava num estresse emocional assim muito pesado. E aí a gente foi buscar informações. Eu encontrei um dado que me chamou a atenção, que falava que 78% das vezes que uma criança nascia com um autismo, por exemplo, nível de suporte uhum, 3 ou uma doença rara degenerativa, eu também presido da Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui, uhum, eh, ela era abandonada pelo companheiro até a criança completar 5 anos de idade. Então, 78%, ou seja, praticamente 8 a cada 10 mulheres cuidavam dos seus filhos sozinhas, né? Eram abandonadas para cuidar da criança sozinha ali. Isso deixou a gente assim, ó, de olho aberto, falou, nós precisamos fazer um trabalho voltado para essas mães. A gente precisa uhum, fazer alguma coisa que a gente consiga ajudar essas mães a terem acesso a uma assistência psicológica, um auxílio jurídico, a um benefício que seja mais eficiente, a uma terapia para o seu filho para ela poder ficar mais tranquila. São diversas nuances aí, mas pensando nessas mães. E aí nós começamos a desenhar esse projeto Cuidando de Quem Cuida. Depois avançamos para discutir a questão da casa da mãe atípica, que é um ambiente para essas mães atípicas que a gente quer ver no futuro aqui. Então, é um objetivo que eu tenho, quero poder trabalhar por isso, e se tornou algo muito especial para nós, assim, que a gente quer ver sair do papel. A gente já foi chamado, né, no ministério para falar sobre, tivemos agora recentemente alguns deputados federais protocolando esse projeto na Câmara Federal, a nível nacional acho que outros estados já protocolaram esse mesmo projeto, então acho que essa política pública de suporte às mães atípicas é uma coisa que a gente foi meio que precursor aqui, né? Quando a gente começou a falar, pouca gente falava de mães atípicas, né? Nós começamos, aí depois começou todo mundo a falar sobre e tal. Então, bem no comecinho a gente participou daquele movimento ali. Eu acho isso muito legal, porque é uma pauta que precisa da nossa atenção. uhum. Quando você ouve falar de fila para a saúde, né, ou fila para atendimento de urgência, acaba muitas vezes nos desanimando, né, nós que estamos desse lado e vocês, né, enquanto parlamentar. Eh, Ao mesmo tempo, a gente sabe que a saúde é um direito. Que isso te toca e faz você, né, ter, esse trabalho tão, devotado, né, para fazer com que a gente melhore esse acesso das pessoas, né, à saúde. Aqui se fa vamos falar de doenças raras, do câncer, de tudo, né. A gente, aquilo que eu falei mais cedo, né? A gente se coloca no lugar das pessoas, né? A gente às vezes se depara com algumas situações que você fala, "Cara, como é que essa pessoa está passando por isso e está aqui desse jeito, às vezes sorrindo, às vezes seguindo a vida ali normalmente, tentando, né, ficar forte, né? E eu vi muitas histórias que me chamaram muita atenção, assim, e que fazem a gente se colocar no lugar do próximo. É claro que a gente fica, às vezes, até eh, muito triste, né? Eu não sei qual palavra usar aqui, mas o Augusto tá ali, acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com ele também. O Augusto que me ajuda lá, a gente na frente parlamentar, tá? Para quem tá assistindo aí. Mas que essas pessoas ligam pra gente de madrugada com dor. Ah, tô precisando de um medicamento, não tem, 2 da manhã, sei lá, na madrugada, uma mãe que perdeu um plano de saúde, foi tirou a mãe da noite pro dia, na madrugada, mandando mensagem e tal. E a gente quer tentar ajudar a resolver. Porque você tá sabendo, você tá sentindo ali de alguma forma que aquela pessoa tá sentindo dor, que ela tá num momento de desespero. Uhum, Então você quer poder fazer alguma coisa, né. É difícil, tem hora que a gente fala assim: "Cara, é uma", acaba vindo, aquele peso, né.
Mas ao mesmo tempo a gente acostumou, né? E como é uma missão de vida, a gente vai aguentar o peso que for para fazer o que pode ser feito. Uhum. Os mandatos parlamentares, eles são passageiros, né? Isso eu tenho plena convicção disso, de que amanhã pode acabar. Pode, eleição que vem, posso disputar a eleição, mas posso não ganhar. Uhum. E aí vai ter passado. Vou ter deixado alguma coisa? Então, sim, eu quero deixar alguns legados, né? Eu acredito que a gente está tentando fazer isso por essas famílias, por essas pessoas que muitas das vezes estão esquecidas, que estão às vezes nas filas, que estão precisando de atendimento. Não é fácil, a gente sabe que a estrutura de governo ela é complexa, é preciso de mudanças radicais. Tem discussões que são discussões muito difíceis de terem, de avançarem, principalmente aqui no Distrito Federal, mas são pautas que a gente vai ter que discutir e tentar entender, e eu tenho falado muito isso. As pessoas falam assim, você não está defendendo serviço público. Eu defendo serviço público, mas eu acho que a gente precisa envolver a iniciativa privada nisso também, Uhum. sabe? Eu acho que muita coisa a iniciativa privada pode ajudar o público a conseguir se organizar, a conseguir ter mais estrutura. A gente pode fazer um elo muito mais forte. Hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de vincular essas duas pontas, sabe? Uhum. Eu acho que é um legado que a gente pode deixar também, em algum momento, essa sementinha plantada.